Bom dia, boa tarde, boa noite. Este vídeo é relativo à sexta semana, a qual trata do tratamento gráfico da informação, formação de classes, intervalos de dados, discretização de dados, intervalo e número de classes. A referência, mais uma vez, é o livro da cartografia temática, o capítulo 4, aqui a quarta parte, página 204 em diante. Muito bem, vamos tratar dos assuntos, então. Tratamento de dados. Bom, quando nós fazemos mapas, nós podemos utilizar tanto dados brutos quanto dados tratados. E o que seria essa diferença entre o dado bruto e o dado tratado? Quando a gente pega, por exemplo, a população e faz um mapa mostrando a população, que é a quantidade absoluta, nós estamos lidando com um dado bruto. Porém, eu posso pegar esse mesmo dado e, ao invés de apresentar a quantidade absoluta, eu posso dividir a quantidade de população pela área. E aí eu vou estar lidando com densidade demográfica. Repara que eu estou trabalhando agora dois dados. Eu posso pegar o PIB, o Produto Interno Bruto, e apresentar como um dado. Ou eu posso pegar o PIB e dividir pela população. Eu tenho então o PIB per capita. É um dado trabalhado já. Ou seja, E às vezes a gente faz isso com outras variáveis também. Aqui o objetivo é adequar e facilitar a percepção do fenômeno, contextualizar de forma adequada ao usuário. Tanto o dado bruto quanto o dado tratado, ele pede atenção por parte de quem está fazendo o material gráfico, já que a percepção do fenômeno vai mudar significativamente em função de você utilizar um ou outro tipo de dado. Em geral, os dados brutos eles são utilizados para enfatizar a variação do fenômeno. Então, quando eu falo lá, por exemplo, número de crimes, a quantidade absoluta de crimes, ele me dá uma percepção aonde tem mais crime. Mas ele não me dá uma percepção se aquela quantidade de crimes é proporcional ou não ao tamanho da população. Mas ela enfatiza bem a variação da quantidade de crimes. Aqui aconteceu mais. Às vezes, acontece mais aonde tem mais gente. Então, ou seja, ele acaba sendo redundante também. Outro fenômeno que pode ocorrer do uso de dados brutos é o chamado redundância visual, que é comum quando uma ou mais localidades têm valores muito superiores aos demais. Aqui, então, um exemplo com o próprio Paraná, em que eu tenho aqui 3 cartogramas, 3 mapas, com 3 assuntos diferentes. São os dados brutos. Só que quando a gente observa aqui esses dados, a gente vê que, poxa, parece que o mapa é exatamente o mesmo, só mudou a cor. Parece que nós temos exatamente o mesmo assunto. E não, na verdade não é. Aqui eu tenho 3 temas diferentes. Aqui em amarelo estava a quantidade de divorciados, casais divorciados, pessoas divorciadas. Em azul, a quantidade de pessoas com deficiência e portadores de deficiência. E em vermelho aqui, a quantidade de pessoas matriculadas em escolas particulares. Lógico, Maringá, Londrina, Curitiba, Cascavel, essas localidades têm mais pessoas, portanto, é exatamente isso que a gente espera em termos de comportamento, de resposta visual. Salvo pequenas diferenças aqui, é isso que a gente vai esperar em termos de resposta visual para esses dados. Tá? Então, assim, por quê? Onde tem mais gente, deve ter mais do fenômeno que eu estou trabalhando. Por exemplo, onde tem mais bicicletas no Paraná? Provavelmente em Curitiba. Onde tem mais carros no Paraná? Provavelmente em Curitiba. Onde tem mais leitos hospitalares? Curitiba. E o segundo lugar, onde é que tem mais isso? Segunda maior população. Então, normalmente a gente acaba redundando esses dados, a gente vai fazer uma sequência de cartogramas, de mapas, em que todos eles vão ficar muito parecidos. Porque nós não estamos, neste caso, relativizando os dados, então, apresentando eles de forma bruta. Mas eles enfatizam bastante o fenômeno. Bom, tem 4 tipos de tratamento gráfico de dados que a gente pode utilizar simultaneamente, ou um de cada vez, ou apenas um deles, no processo de produção do material gráfico, associado ao uso de mapas e ao uso de gráficos. A normalização, a padronização, a ponderação e a discretização. Bom, o que seria normalização de dados? Então, primeiro assunto. Normalizar é contextualizar uma variável em relação a uma outra variável.
possibilitando a percepção do fenômeno de forma diferenciada. Normalizar consiste em dividir os valores dos dados, presta atenção que uma hora a gente vai falar de dado, e uma outra hora nós vamos falar sobre a própria variável, né, ou seja, a importância que ela tem no processo, e aqui o dado, né, então Colombo tem tantos habitantes, esse é um dado. Né? Agora, uma coisa é a variável população, então ela diz respeito a todos os municípios do Paraná. Então, consiste em dividir os valores dos dados de uma variável qualquer pelos valores dos dados de uma segunda variável qualquer, então aqui chamada variável 1, variável 2. A densidade demográfica é um exemplo de variável normalizada. Ela resulta da divisão do total da população pela área do município. Então, uma variável dividida pela outra. Eu pego população, divido pela área lá em quilômetros quadrados e eu tenho densidade demográfica. Isso não é uma porcentagem, isso é uma variável normalizada. E é uma variável diferente da anterior. Né? Eu posso mostrar ao usuário um cartograma em que tem o território, né, somente a divisão municipal, e ele vai ter uma ideia do tamanho de cada município, e eu posso mostrar para o usuário um outro mapa com a população total, né, e o usuário vai ter uma percepção do tamanho da população, mas ele não vai ter uma percepção imediata de densidade demográfica, então ele não vai saber diferenciar claramente se a densidade demográfica em Cascavel é muito superior à densidade demográfica em Foz, ou em Londrina, ou coisa parecida. Então, é uma nova variável que surge. Né? Muito bem. Aqui um exemplo, né, de um artigo que eu recomendo que vocês leiam, que é sobre justamente cartografia de síntese e tratamento de dados. Né? E aqui mostrando dois contextos, um em que eu apresento o total de domicílios com lixo coletado. Né? Então, reparem que você tem quantidades maiores, né, em vários locais aqui. Então, aqui a variável visual é o valor, né, a cromática aqui, indicando os pontos onde você tem mais coleta de lixo. Né, mas uma outra coisa é quando você normaliza essa variável pela quantidade de domicílios que tem ali. Né? Então, quando você olha a quantidade de domicílios que está tendo a coleta de lixo, né, então aqui a densidade de domicílios que tem coleta de lixo. Então, aqui eu posso ter muitos domicílios com coleta de lixo, mas também, ao mesmo tempo, eu posso ter muitos domicílios sem coleta de lixo. Então, a densidade de domicílios que não tem coleta de lixo aqui pode ser a maior de todo o município. E de fato, veja como que aqui a densidade de coleta de lixo é baixa. Então, muda completamente a percepção do fenômeno, quando a gente normaliza uma variável. Bom, duas possibilidades aqui de apresentação dos dados, já foi falado. O uso dos dados normalizados, ele permite ao usuário observar a dimensão relativa de cada variável frente à outra. E essa segunda variável é quem serve de parâmetro para a avaliação. Exemplo, o total de crimes em relação ao total de habitantes, o total de habitantes em relação à área, a disponibilidade de vagas nas escolas em relação ao total de alunos em idade escolar, a quantidade de leitos de um município ou de uma região em relação à quantidade de pessoas que tem naquela região. Dessa forma, o leitor do mapa pode identificar quais são as localidades que têm melhores e piores condições relativas. Né? Então, não adianta eu falar que Curitiba ou uma determinada localidade tem uma quantidade X de leitos hospitalares se eu não estou contextualizando aquilo frente à própria população. Né? Olha, tem 100 leitos hospitalares. Isso é bom? Vai depender do tamanho da população que está ali e que demanda pelos leitos hospitalares. Né? Então, uma pode ter 100, a outra pode ter 20, e a que tem 20 leitos pode estar numa situação muito melhor do que a que tem 100. Vai depender da outra variável que eu vou utilizar como parâmetro para equalizar, né, para perceber como que o fenômeno está. Bom, aqui uma observação que em softwares como o ArcGIS, por exemplo, já existe, né, uma janela própria para isso. Então, quando a gente clica com o botão direito do mouse lá no ArcGIS, numa camada de dados, e abre-se a função de simbologia, né, e a gente coloca aqui o que a gente quer trabalhar são os dados quantitativos, né, então ele tem aqui dois espaços, um para a gente colocar o campo que a gente quer representar cartograficamente falando, que poderia ser aqui a população, e o outro que é a variável que eu vou utilizar para normalizar, ou não. Então, se eu quiser trabalhar com dado bruto,
eu deixo somente aqui a variável que eu quero apresentar. Se eu quiser normalizar, então, eu coloco aqui a segunda variável. E ele vai fazer esse mapa normalizado com a variável já normalizada. Variável 1 dividida pela variável 2. No QGIS, né, ele não tem ainda, né, até essa versão que está no momento, 3.18, ele não tem ainda essa disponibilidade. Então, o que a gente faz é clicar na tabela de atributos, lá, abrir a tabela de atributos, ou ir diretamente na calculadora de campo, pode ser pela tabela de atributos ou pode ser diretamente pelos ícones do QGIS. Não sei o que está aberto aqui no meu QGIS, mas aqui também tem a possibilidade da gente acessar a calculadora de campo, então posso vir por aqui, né, e acessar essa função. Ou diretamente pela tabela de atributos. Então, eu também posso vir aqui numa determinada camada, né, e abrir a tabela de atributos e acessar a calculadora de campos. Bom, então, no QGIS, o que a gente faz é trabalhar com, só um instante, por gentileza, com a calculadora de campo. E aí a gente pode criar um campo novo, e aí ele fica lá permanente ou não, aqui tem essa possibilidade de ser um campo virtual, assim como o ArcGIS cria esse campo virtual, ou seja, enquanto a representação estiver aberta em tela, isso vai estar existindo, depois isso desaparece, né? Pode atualizar um campo existente já, quando a gente quer corrigir os valores ou alterar os valores, ou refazer o processo. E a gente pode criar um campo, então, lá chamado densidade demográfica, né, do tipo número inteiro, ou que seria do tipo número duplo, né? Aqui a precisão, a quantidade de dígitos que ele vai ter e a quantidade de casas decimais, e aqui exatamente isso, eu vou lá e coloco, olha, esse campo novo vai ter a população total dividido pela área, portanto é a densidade demográfica. E aí ele cria esse novo campo, que aí eu vou utilizar esse novo campo para poder fazer a representação. Eu vou estar criando uma variável normalizada. Bom, o processo de normalização ele pode ser feito entre dados de um mesmo tipo ou dados de natureza muito distinta, né? Como é o caso da própria densidade demográfica. Tem área em quilômetros quadrados e gente, população, habitantes, né? Então são coisas diferentes e isso aí não é uma porcentagem. E às vezes eu tenho porcentagens. Então, às vezes eu tenho porcentagem de um mesmo objeto e às vezes eu tenho porcentagens de objetos diferentes. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado e saber o que está acontecendo com esses dados. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma variável que é o total de domicílios companheiros e a variável 2 que é o total de domicílios e a normalização disso, né, que é a variável 1, ou seja, total de domicílios companheiros dividido pela total geral de domicílios dá 0,5, ou seja, 50% do total dos domicílios, 50% do total dos domicílios tem banheiro. 71% dos domicílios tem banheiro. Aqui, mais uma vez, aquilo que eu falava, é a divisão do dado. Eu não estou trabalhando com a variável. Estou pegando esse dado que diz respeito a essa variável e dividindo por esse dado que diz respeito a essa variável. E todos esses dois dados, o 210, nesse caso, e o 150, 150 dividido por 210, esses dois dados dizem respeito ao mesmo indivíduo espacial, que é o setor censitário 02, aqui no caso. Tá? Então, dado, operação com o dado e não operação com a variável. Bom, aqui eu fiz a variável 1 pela variável 2, mas eu também posso fazer a normalização da variável 2 pela variável 1. Né? E aí o valor que vai aparecer não é bem uma porcentagem de domicílios atendidos. Né? Não veja que nesse caso eu tenho V2 por V1. É a divisão do total de domicílios pelo total de domicílios com banheiro. E que nesse caso, né, quanto maior esse número aqui, pior a situação. Né? Então mudou inclusive o significado. Né? Então aqui 1.40, né, indica uma situação melhor do que 2.0 aqui. Né? E isso não é uma porcentagem. Então nós temos que ficar atentos com o que a gente está fazendo e o que isso significa. Né? Às vezes a gente mistura dados de naturezas diferentes, então essa porcentagem ela tem que ser explicitada de uma forma melhor. Como eu pego, por exemplo, população e faço por área, eu tenho densidade demográfica, que é um novo tipo de dado, e não uma porcentagem, né? O que a gente tem aqui é um exemplo parecido. Então eu tenho variável aqui, o total de domicílios com banheiros.
e eu também sei para cada setor o tamanho da população. E aí eu vou ter então uma variável normalizada, que é 0,47. O que significa esse 0,47 no caso? Né? É o total de população que é atendida com domicílios que possuem banheiros. Então, a porcentagem de população, né, que mora em domicílios com banheiro. Então, não é uma porcentagem de população apenas. Né? Deixa de ser uma porcentagem, por exemplo, 30% da população. Então, nesse caso, eu tenho que complementar isso. 30% da população, ou 47% da população, é atendida ou reside em domicílios com banheiros, né, que possuem banheiros. Então, mais uma vez, temos que ficar atento para o tipo de normalização que a gente está fazendo e para a mistura de dados. Aqui eu estou misturando casa com banheiro com população. Bom, em processo de normalização, cada vez que a gente normaliza, a gente tem um significado para o conjunto dos meus dados. O que seria o conjunto dos meus dados? O resultado da normalização. Então, observem que nesse primeiro caso aqui, o conjunto dos meus dados me diz que quanto maior o percentual observado, melhor a situação. Eu fiz a variável 1 pela variável 2, quanto maior o valor, melhor a situação. Então, neste município, nesse setor aqui 2, a situação é melhor, relativa melhor do que no setor 1, que eu tenho uma porcentagem maior de domicílios com banheiro para o total de domicílios. No segundo caso, que também é possível, né, perfeitamente possível, eu normalizei aqui no caso total de domicílios por domicílios com banheiro. O maior valor indica a pior situação e não a melhor situação. Neste caso aqui também, né, o maior valor indica a melhor situação. Então, cada vez que a gente normaliza, nós geramos um significado também. Né? Então, por vezes, né, a normalização resulta em valores que a gente considera assim, olha, o maior valor indica a melhor situação. Então, a gente vai lá e coloca a variável 1 dividido pela variável 2, pronto, obtivemos um resultado. Agora, isso significa o quê? Os maiores valores são melhor ou pior? E, mais uma vez, muitas vezes a gente troca a posição das variáveis, isso tem um sentido, às vezes a gente faz isso propositalmente, né, para poder trabalhar com valores mais perceptíveis, ou porque a gente já vem de um conjunto de dados em que a gente está normalizando o tempo todo a variável x por outras variáveis, e aí a gente tem que saber o que está acontecendo em relação ao resultado. Então, fiquem atentos para saber se o tipo de normalização é maior, indicando condição de melhor, né? Ou seja, maior, melhor, ou se é maior, pior. Porque isso vai afetar, lógico, a forma como você vai trabalhar a variável visual. Né? Essa preocupação ela deve estar presente ainda mais, né, quando a gente tiver que combinar variáveis. Então, em alguns casos, a gente faz síntese, por exemplo, a gente vai misturar, como é o caso do IDH, que a gente mistura dados de longevidade com renda, com escolaridade, a gente vai misturar um monte de dados para poder dizer vulnerabilidade social, exclusão social, áreas de risco, a gente está misturando um conjunto de variáveis. Então, se eu não perceber o que aconteceu com as minhas normalizações, eu posso estar misturando coisas que uma hora o valor maior indica a boa condição, e um dado que o maior valor indica a pior condição. E aí eu estou criando um cenário irreal, né, um cenário errôneo em relação ao fenômeno. Bom, um segundo procedimento é a padronização. Vamos ver aqui o tempo. Ok. A padronização é um processo pelo qual, né, os valores das variáveis são enquadrados, entre aspas, em uma faixa fixa de variação, como, por exemplo, entre 0 e 1. O IDH ele é apresentado, né, variando de 0 a 1. Existem vários indicadores sociais, vários indicadores ambientais que vão funcionar aqui dentro dessa faixa aqui de valores, de 0 a 1. A padronização ela permite comparar e combinar, né, então aqui tem um e ou aqui, que permite as duas coisas. Ela permite que eu compare e que eu combine, ou que eu compare ou combine, valores diferentes, uma vez que coloca tudo que a gente está trabalhando em termos de variável dentro de uma mesma faixa de variação. A padronização ela é especialmente útil em processos de síntese com análise multicritério. Isso porque a gente vai
evitar que o processo de análise seja enviesado, né? E o que seria esse processo de análise enviesado, né? E por que a gente precisa, então, trabalhar com a padronização, né, para evitar isso? Às vezes a gente mistura variáveis que são muito diferentes, né? Então a gente quer fazer uma análise, por exemplo, aqui, que eu tenha, vou misturar renda com lixo, com leitos hospitalares, com casos de dengue, com crimes por habitantes, com outras coisas aqui. Então, eu quero criar um cenário de vulnerabilidade socioambiental, de vulnerabilidade socioeconômica, de risco, de exclusão social, ou de coisa parecida, em que eu estou misturando variáveis que têm faixas de variação distintas. Então, observem que no caso aqui do lixo, a faixa de variação dela vai de 21 mil toneladas até 204 mil toneladas, enquanto que a faixa de variação de leitos vai de 1 a 19. Então veja que a faixa de variação, né, a amplitude desses fenômenos é bem distinta. E aqui eu vou falar de duas coisas, uma amplitude e a outra a faixa onde os valores ocorrem. Porque aqui em disponibilidade de leitos eu poderia ter, sei lá, vamos fazer o contrário aqui. Em termos de volume de lixo, ao invés de apresentar em toneladas, eu poderia apresentar aqui a cada 100 mil toneladas. Então esses valores daqui seriam 21 e 204. E aí eu aproximaria esses valores daqui desses de cá. Eu colocaria eles mais próximos do ponto de vista numérico. E isso tem uma consequência também no processo de representação cartográfica e no processo de análise, principalmente na análise multicritério, na síntese. Bom, o que acontece é que se eu precisar misturar o dado volume de lixo com, por exemplo, a disponibilidade de leitos, e vamos imaginar que eu diga assim, ó, vou somar essas duas variáveis, ou vou subtrair essas duas variáveis, né? Acontece que essa variável é tão grande que a soma ou a subtração dessa nesse conjunto de dados, quando eu misturar essas duas variáveis, ou se eu quisesse fazer a média, esse valor daqui é muito pequeno e não afeta o valor de cá. Portanto, a participação dessa variável ela se perde, porque somar esses valores para cá e depois dividir por 2, fazer a média entre eles, isso aqui vai continuar sendo exatamente hierarquicamente falando do mesmo jeito de antes. Quem vai estar dizendo a hierarquia, estabelecendo essa hierarquia, vai ser o volume de lixo produzido. Os valores que estão aqui não afetam praticamente os valores de cá. Então, isso pode acontecer em vários momentos, em vários tipos de análise. Análises ambientais, por exemplo, que você vai misturar dados de coliformes fecais, medidos em partes por milhão, salinidade, com dados de oxigênio dissolvido, você vai precisar fazer padronizações dos dados, né, para poder misturar esses dados. Bom, o que seria então, visualmente falando, essa padronização? Então veja aqui, eu tenho faixas de valores, aqui varia de 2100 até 7.981. E aqui eu tenho um dado que varia de 18 até 140. E aqui eu tenho um dado que varia de 714 até 1410. Reparem que nesse caso as faixas de variação, inclusive, nem se sobrepõem e são faixas de variação muito distintas. E aí, neste caso, quando a gente padroniza, é como se eu estivesse pegando essa faixa que vai de 2100 até quase 8.000 e colocando agora de 0 a 1. Pegando a faixa que vai de 18 a 140 e colocando agora variando de 0 a 1. E pegando a faixa que vai, a terceira variável que varia, né, que tem valores compreendidos entre 714 e 1.400, variando agora de 0 a 1. Então, ou seja, agora eu tenho como comparar, né, a situação desses dados e misturar esses dados, porque eles vão possuir uma mesma faixa de variação. Nesse caso, estou falando de faixa de variação e ainda não em amplitude, porque ainda não teriam a mesma amplitude. Ou seja, a princípio parece que tem a mesma amplitude, né, de 0 a 1, mas só que a gente vai ver aqui mais adiante que dependendo de como eu fizer essa padronização, eu vou perder a noção de amplitude. Então, existem maneiras diferentes de fazer a padronização e que podem resultar em amplitudes diferentes, mesmo com os valores variando entre 0 e 1. Bom, o que seria padronização, então? Padronização pode ser aplicada diretamente sobre dados brutos, né? E aí eles vão se chamar de dados padronizados, uma variável padronizada, ou sobre dados que já foram normalizados. Então, vou chamar agora de o resultante uma variável normalizada padronizada. Ele pode ser feito, então, com distintas finalidades, né, e resultar em
desiguais valores limítrofes, como eu falei com vocês. Então, aqui eu estou apresentando e nomeando aqui uma padronização simples e uma padronização direta. Isso pode receber nomes distintos em outras referências bibliográficas. Então, aqui foi a forma como eu nomeei. Não encontrei uma outra referência, né, que pudesse nomear isso. Água, peraí. Muito bem, a padronização simples, então, seria o resultado da divisão do valor lá que eu estou lhe dando, né, que pode ser o bruto ou já normalizado, sobre o maior valor da série. Né? E simples assim. Esse procedimento tem como vantagem a simplicidade de operacionalização e o fato de que, em geral, não produz valores iguais a zero. Contudo, esse procedimento ele é sensível à dimensão dos valores que serão padronizados. Assim, dependendo da faixa de valores dos dados, o processo de padronização pode resultar em faixas reduzidas de variação dentro do espectro de 0 a 1, que eu comentei com vocês agora há pouco, que eu posso trabalhar com variáveis diferentes, padronizar essas variáveis, elas vão ficar de 0 a 1, mas o resultado disso, né, é que a amplitude de variação, mesmo aqui dentro do intervalo de 0 a 1, às vezes é pequena. Então, vou mostrar aqui um exemplo com o Excel. Aliás, tem aqui um exemplo no próprio livro, que é um conjunto de dados, né? A variável aqui 1,188, 5,014 e assim sucessivamente, 12 variáveis, né? Que eu chamei aqui como se fossem setores censitários. E aqui o processo de padronização para essa variável. Aqui os valores, então, variem dentro do intervalo de 0 a 1. No entanto, quando a gente olha aqui o menor valor da série, ele fica em 0,117. E o maior valor fica em 1 para essa série de dados. O máximo aqui da série original era 9,5 e o menor valor 1,11. Então, eu tinha aqui uma amplitude de 8,429. Os mesmos valores, se vocês observarem aqui, olha, 201, 188, 1, 188, 205, 014, 5, 014, 207, 597. Então, reparem que esses valores são os mesmos de cá. O que eu fiz aqui? Eu estou mostrando esses mesmos dados com a mesma amplitude, 8,42, só que com valores diferentes, ou seja, são os mesmos valores praticamente, como se eu tivesse somado, nesse caso aqui fiz isso, somei 200 a cada um dos valores. Vou demonstrar um outro caso em que eu estivesse lidando, por exemplo, com coleta de lixo por tonelada, ou por habitante, ou coisa parecida. Reparem que esse processo de padronização, em que resulta da divisão da variável em si pelo valor máximo da série, nesse caso aqui, como os valores são baixos, a faixa de valores é baixa, a amplitude se espalhou. Foi lá em 0,11 até 1. Então, se espalhou ao longo do espectro do 0 a 1. Em compensação, no caso de cá, como os valores são mais altos, os valores ficaram concentrados. O menor valor agora padronizado passou a ser 0,96 e o maior valor padronizado, 1. Então, veja que houve uma concentração dos valores padronizados na faixa superior do espectro entre 0 e 1. É como se eu tivesse concentrado a variação do meu fenômeno, indicando, se isso aqui fosse um indicativo de qualidade, né, então todo mundo aqui estaria bom. Imagine, todo mundo está entre 0,96 e 1. Todo mundo aqui é excelente em relação a essa variável. E quando, se fosse para o mesmo conjunto de dados, mas se fosse aqui, por exemplo, dividido por 1000 para fazer tonelada, alguma coisa assim, eu teria uma percepção diferente do fenômeno. Eu teria, então, opa, tem alguém que é muito ruim aí dentro, valores muito ruins, 0,11, 0,25, 0,12, e valores muito bons. Então, muda-se a percepção do fenômeno, porque você, nesse caso aqui, espalha melhor os dados ao longo do espectro, da amplitude, que vai de 0 a 1, eles ficam melhor distribuídos aí dentro, e nesse caso aqui ele fica pior distribuído, tudo com a mesma forma. Então ele é sensível ao tamanho, ao valor de entrada.
Então, ele é simples, repetindo aqui, é simples de se fazer, contudo, ele é sensível à dimensão dos valores que serão padronizados, né? E ele pode resultar na concentração dos valores dentro de um determinado espectro. Existe um outro tipo de padronização, chamado de padronização, que eu chamei aqui de direta, né? E que tem como característica que ela vai puxar, ela vai forçar a presença de um zero ali dentro, né? Então, ela vai forçar a presença de um zero e a presença de um 1, e vai tentar espalhar o restante dos valores ali dentro. Neste caso, então, a gente pega a variável, subtrai do menor valor da série e divide pelo maior valor da série menos o menor valor da série. Nesse caso aqui, nós estamos falando da amplitude. Então, nós vamos dividindo a diferença, a subtração do valor pelo menor valor pela amplitude. A característica desse tipo de processo, veja, são os mesmos dados, né? E aqui ele foi feito utilizando essa fórmula. O valor que eu quero padronizar, nesse caso aqui, vamos lá, eu quero padronizar o valor 1,188. Então, eu vou pegar esse valor e vou subtrair do menor valor da série, que é 1,119, e vou dividir pela amplitude, que é 8,429. Como é que eu vou fazer aqui agora para padronizar o valor 5,014? Esse valor menos o menor valor da série dividido pela amplitude, e assim sucessivamente, né? Em planilhas eletrônicas a gente faz isso usando a trava lá, que é o sinal de cifrão, né? E para que não haja atualização na sequência dos dados. Então, a gente pode, usando aqui um outro exemplo, né? Aleatório. Vou gerar valores aleatórios aqui e vou multiplicar esses valores por 10 aqui só para ficarem mais perceptíveis. Então, vamos imaginar que eu tivesse essa sequência de dados aqui. Mais uma vez, esses valores eles vão ter como característica aqui, como são dados aleatórios, funções aleatórias, eles vão ficar trocando toda vez que eu mexer com eles, então eu vou evitar que eles fiquem movendo aqui. Eu posso ter aqui o maior valor da série, né, o máximo, e aí eu pergunto aqui qual que é o máximo da série, então, né, eu venho aqui e mostro para ele, olha, eu quero essa série, quero que você me diga qual que é o maior valor aí dentro, ao invés de eu ficar procurando esses valores. Né. Também posso perguntar para ele qual que é o mínimo, qual que é o menor valor da série, e fazer a padronização, então, de diferentes formas, né? Mínimo, tá? Eu vou tirar essa primeira coluna aqui para poder ficar melhor aqui. A amplitude, então, né, que seria a diferença entre os dois valores, o máximo e o mínimo, é igual ao máximo menos o mínimo, menor valor da série, que está a amplitude dos meus dados. Então, nos dois procedimentos aqui de síntese, um deles, né, essa síntese simples aqui, como chamei, essa padronização simples aqui, é só pegar o valor que eu quero padronizar e dividir pelo maior valor da série, o que seria, então, igual ao valor que eu quero padronizar, né, dividido pelo menor valor pelo valor máximo da série, né? Então, ali. Mas como aqui eu fiz a fórmula, ele não vai conseguir continuar com a fórmula, porque ele está tentando atualizar a fórmula, ele está deslocando aqui o dado. Então, aqui você veja que ele já está aqui tentando pegar um dado aqui embaixo, que já não tem mais valores úteis aqui dentro, né? Então, olha lá, ele está tentando pegar o dado lá de baixo. Então, para poder evitar que essa atualização aconteça, a gente trava a célula, né, utilizando o sinal de cifrão, e aí sim a gente pode atualizar para todo o conjunto de dados. Nesse caso, a gente vai ter o que foi falado anteriormente. Veja, agora o maior valor da série é 1, o menor valor da série passou a ser 0,07 aqui, 0,7, né? Então, os valores ficaram aqui dentro desse intervalo, bem distribuídos. Por que estão bem distribuídos? Porque neste caso, né, os valores são pequenos, né? Então, é aquele primeiro caso. Se eu estivesse lidando com valores altos, né, então se eu pegar aqui mais uma vez esse valor aqui e somar ao conjunto desses valores 200, né, como foi falado anteriormente, e refizesse aqui esse procedimento, né,
Então, aqui eu preciso trazer para cá o maior valor da série, né? Então, o que aconteceria aqui com o mesmo processo de padronização? Veja o que aconteceu aqui. Agora, o menor valor da série ficou em 0,95 e o maior valor da série ficou em 1. Tá? Então, veja que é bem diferente, ou seja, eu coloco todo mundo praticamente como se todo mundo fosse bom, se aqui o maior valor indicasse essa situação. Um outro tipo de padronização que a gente pode fazer, e aí é o que eu estava mostrando ali anteriormente, né, e que vai funcionar bem para os dois casos, é aquela fórmula, né, apresentada aqui, que é o valor menos o menor valor da série dividido pela amplitude. Né? Então, o valor menos o menor valor da série dividido pela amplitude. Nesse caso, veja que igual, né? Então abre parênteses aqui, o valor que eu quero padronizar, que é esse, menos o menor valor da série que está aqui, né? Tudo isso dividido pela amplitude. Lembrando que nesse caso, se eu atualizar, ele vai ficar trocando, então eu preciso travar esses valores para que a fórmula possa seguir, utilizando como referência sempre o mínimo e a amplitude do conjunto de dados. Né? Então, nesse caso, eu vou ter os valores novamente presos entre 0 e 1, só que agora eu vou esticar os valores por toda a faixa, né, de oscilação entre 0 e 1. Nesse caso ficou mais parecido que os dois, né, 0,07 passou para 0 e o máximo continua sendo 1. Mas nesse caso aqui eu espalharia melhor, teria um efeito melhor para esse conjunto de dados aqui. Então, o valor que eu quero padronizar, menos o menor valor da série, tudo isso dividido pela amplitude, lembrando que a amplitude tem que ser travada, e o menor valor da série também. Né? Então, uma vez atualizado a sequência, né, reparem que agora os valores estão oscilando entre o que antes era 0,95, né, eu forcei para que ele fosse para o pé, né, para o limite inferior da série. Né? Então, são procedimentos diferentes, né, os dois têm o seu... Um é mais prático, o outro é um pouco mais difícil de ser implementado. Um, né, faz com que os valores se espalhem menos, e o outro faz com que os valores se espalhem mais. Esse aqui é mais sensível aos valores de entrada. Não são só esses dois procedimentos de padronização. Né? O pessoal da estatística gosta de padronizar usando outras técnicas, né? Que eu não vou apresentar aqui, mas que tem como consequência também o fato de não estender os valores entre o espectro de 0 a 1. Então, existem outros procedimentos também. Tá? Muito bem. Existe um outro tipo de padronização, né? A padronização por reclassificação ou ponderação por reclassificação. Neste caso, a gente cria valores, né, que vão permanecer, que vão ser substituídos, eles vão substituir, na verdade, os valores de entrada. Então, veja no caso aqui a declividade. Eu tenho lá cada pixel com seu valor de declividade. Só que aí eu venho aqui e faço uma discretização. Eu coloco, olha, de 0 a 3 eu vou chamar de plano. Né? Algumas classificações de declividade utilizam essa classe como relevo plano. E aí eu vou falar que, nesse caso, o que está entre 0 e 3 tem o peso 5 na minha análise. Né? Vai ganhar um valor novo que é 5. O que está entre 3 e 12 vai ganhar o valor 4. O que está entre 12 e 25 e assim sucessivamente, vamos pôr para poder definir estabilidade. Então aqui, né, critérios de estabilidade. Eu estou substituindo, né, uma coisa pela outra. Latossolo passa a ser valor 5, né, e o planossolo passa a ser valor 1. Vamos imaginar que eu estivesse lidando aqui realmente com características de estabilidade de vertentes ou coisa parecida. Mesma coisa eu poderia fazer para ipsometria. Apesar de que todos eles estão entre 1 e 5, essa reclassificação aqui ela não pode ser considerada como uma padronização simples ou a padronização direta. Esse dado reclassificado ele adquire um valor empírico. Em operações de álgebras de mapas e de multicritério, eles irão funcionar como um peso, eles vão puxar a importância para essa faixa de valores.
Então, eu estou definindo anteriormente que essa faixa de valores de declividade, ou essa tipologia de solos, ou essa classe hipossométrica, ela é mais importante do que as demais. Sou eu que estou fazendo isso, né? Não é um processo natural do próprio dado. Quando a gente precisa fazer isso, esse processo de ponderação, a gente pode fazer isso por conta própria, né, o próprio elaborador do material gráfico, né, ou a gente pode combinar isso com o resultado de pesquisas bibliográficas ou fazer uma consulta, né, aos especialistas, perguntando que peso que eles dariam para aquela variável, né. Essa reclassificação ad hoc é feita, né, com valores atribuídos pelos especialistas, né. E no primeiro momento eles não estão dando peso, mas estão dizendo ali de uma certa forma o peso e estão padronizando os valores de saída, né. Quando a ponderação por reclassificação for feita pelo elaborador da síntese, o mesmo deve possuir como referência a forma como o fenômeno se manifesta na área de estudo. Então, isso é importante porque a gente vê hoje muitas metodologias na geografia de análise ambiental e que trazem parâmetros externos, trazem, por exemplo, o latossolo de um estudo que foi feito na Bahia para poder aplicar no Rio Grande do Sul, trazem a noção de declividade da Serra do Mar para poder aplicar no oeste do Paraná, que é completamente plano, trazem a noção né, o uso da terra de silvicultura para poder aplicar numa área de relevo acidentado. Então, é importante que o pesquisador, quando ele for fazer isso, que ele saiba observar o contexto no qual os dados estão ocorrendo e como que o fenômeno se manifesta. Então, essa atribuição de valores padronizados aqui, né, que estão padronizados, são padrão, né, mas também funcionam como peso. Então, isso aqui normalmente a gente tira, se vocês tiverem que fazer em algum momento, é importante tirar isso, né, da própria observação do fenômeno. Tá? Aqui eu dou um exemplo, né, de como que isso pode ser feito. Então, se você está fazendo um estudo sobre estabilidade, né, que é padronizar os teus valores, né, então observe, por exemplo, aqui a frequência com que o fenômeno, nesse caso aqui, movimento de massa, por exemplo, aconteceu na área de estudo. Então eu vou lá e vejo quantas vezes aconteceu o movimento de massa na área de estudo e vejo que no latossolo aconteceu 6 vezes. No cambisolo aconteceu 2 vezes. No neossolo aconteceu 1 vez e no argissolo não aconteceu. Então, não quer dizer que não seja possível, mas aí eu posso colocar o peso 1 aqui, o valor padrão 1, né, que ela não vai afetar o restante dos procedimentos que eu posso vir a desenvolver, mas eu sei que, por exemplo, aqui tem uma probabilidade maior, e aqui a probabilidade ainda é maior, e aqui a probabilidade é a mais alta. Né? Mas eu sei isso por quê? Porque eu observei a forma de ocorrência do fenômeno no espaço para poder chegar aos valores. Não foi porque alguém pegou um estudo feito na Amazônia e tirou de lá os valores, né? Então, ou seja, não é assim que deveria funcionar. Por quê? Porque pode ser que o que acontece nessas classes de solo, né, apresentem vulnerabilidade na Serra do Mar diferente da vulnerabilidade que elas apresentam, estou usando aqui só como exemplo as classes de solo, mas diferente do que acontece na Amazônia, diferente do que acontece na Serra do Mar, diferente do que acontece em uma região que chove muito, uma região que chove pouco, e assim sucessivamente. Bom, uma outra prática que a gente faz com os dados é a ponderação. Ponderar, sim, aí a gente vai aplicar pesos. No entanto, é diferente do que aconteceu aqui, no exemplo anterior, em que eu falei que é uma padronização por reclassificação ou ponderação por reclassificação. Repare que eu tenho a variável hipossometria, e não foi a variável que ganhou peso. Né? Quem ganhou peso foi a faixa de valores, né, com a qual eu estava lidando. Ela ganhou um peso aqui. A declividade, né, a variável declividade, os pesos estão para os valores das faixas de valores da declividade. Quando a gente fala em ponderação propriamente dita, nós não estamos falando mais do dado em si, mas da variável, o peso que a variável tem. Né? Então, é o peso que a variável tem e não o peso do dado em si. Né? Então, é isso que é a ponderação. Normalmente, o que a gente faz para isso, a gente olha as variáveis com as quais a gente vai trabalhar, por exemplo, variável 1, classe hipossométrica, variável 2, declividade, variável 3, tipos de solo, variável 4, geologia, variável 5, e aí a gente, né, cria uma relação aqui
essa é uma proposta, né? Existem várias, a técnica AHP, a Analytic Hierarchic Process, também como outras técnicas, elas combinam variáveis, né? Elas colocam as variáveis frente a frente e falam, essa variável é mais importante do que essa, e essa é mais importante do que essa, e essa é mais importante do que essa, e assim vai comparando as variáveis. Aqui, para a síntese e para os procedimentos, às vezes, em computador, que a gente quer obter um valor mais rápido, às vezes a gente pega as variáveis e estabelece pesos para essas variáveis e diz, olha, a variável menos relevante ela participa do processo, mas é a menos relevante, minha ela vai ter então um peso bruto 1. E depois eu vou me perguntar quantas vezes as outras variáveis são mais importantes do que essa. Um processo muito similar ao HP, só que eu parto aqui de um valor 1 atribuído à variável de menos importância. E depois eu vou dizer, a variável 2 é 2,5 vezes mais importante. Então esse é o peso bruto dela. Essa variável 1 aqui é 3 vezes mais importante. E aí eu tenho aqui uma característica, que é a variável 5, ela pode ser também 3 vezes mais importante. Eu posso ter uma variável 7, que é 3 vezes mais importante, e assim sucessivamente. Eu posso ter repetição de valores aqui, né, para diferentes variáveis. Né? E eu posso, né, trabalhar com pesos aqui, estou trabalhando com a escala linear de peso, mas posso fazer aqui saltos maiores na escala de pesos. Né? Posso passar aqui de 5, por exemplo, a 10 vezes mais importante. Né? E aí eu estou dizendo, essa aqui realmente é quem responde pelo processo. Né? Então, não é simplesmente mais importante. Eu estou dizendo aqui ela é muito mais importante do que as demais variáveis que participam do processo. Né? Então, essa é uma vantagem sobre, né, algumas outras técnicas, né? Apesar de que cada técnica tem a sua finalidade específica. Bom, aqui a gente faz a soma dos pesos brutos, né, que a gente atribuiu, e aí depois é só fazer então o peso relativo, né, que é isso aqui dividido por isso. E aí eu vou ter aqui o peso relativo. Esse é o peso relativo da variável. Tá? Então, a partir de agora, todos os valores que eu tenho serão, todos os valores que eu obtive vão ser multiplicados por esse valor aqui. Então, aqui no exemplo, vamos imaginar que isso aqui deixa eu só retornar aqui com o valor. Vamos imaginar que isso aqui fosse a minha variável 1, e isso aqui fosse a minha variável 2. Né? O que eu estou dizendo, em outras palavras, é que esta variável daqui agora, né, variável 1 aqui, ela tem peso 1,162. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter aqui a variável 1, que nesse caso aqui, vamos até acrescentar, ela aqui está já padronizada. Então, eu vou chamar ela aqui de VP. Então, aqui eu já tenho uma variável padronizada. Né? E aqui, então, eu vou ter a VP ponderada. Eu vou ter essa variável padronizada e agora ponderada 1. Né? E como que eu vou fazer isso? Bom, eu sei que o peso dela, o peso da variável, é 0,162. Acho que foi isso que eu coloquei lá, né? 62. Então, isso mesmo. Então, agora, todos esses valores aqui serão multiplicados pelo peso que eu né, sei que é o correspondente a esta variável. Né? Então, veja que agora os valores, né, eles vão ser multiplicados, eles vão ganhar valores diferentes. Né? Se por um acaso a minha variável 2 aqui, nesse caso, variável já está padronizada, né, 2, se ela tivesse um peso 5 vezes maior, como é o caso aqui, né, então o peso dela seria 0,27 nesse contexto, desse conjunto de variáveis. Então, eu teria que multiplicar isso aqui, a variável, né, pelo peso dela, que nesse caso é 0,270. Então, ou seja, essa variável aqui agora ela vai responder, ela vai participar do processo, ela é mais importante. Isso tudo é bem importante quando a gente trabalha com mistura de dados. Né? Então, é um procedimento típico de mistura de dados, como no caso da cartografia de síntese. Né? Mas quando a gente trata e apresenta o dado de forma isolada, né, isso não afeta, né, não seria necessário para a apresentação do dado de forma individualizada. Pausa para água. Por último, nós vamos falar aqui ainda da discretização dos dados. Discretizar é fatiar os dados em classes,
ou conjuntos, né, uma série de dados. Né? Esse processo ele pode ser empírico, eu posso fazer ele por tentativa e erro, ou eu posso empregar procedimentos pré-definidos, né, técnicas estatísticas para discretizar os dados. A gente vai ver que os softwares, como por exemplo o QGIS e o ArcGIS, têm algumas técnicas estatísticas já disponibilizadas para que a gente possa discretizar dados. Quando a gente discretiza os dados, nós precisamos definir dois parâmetros. Um deles é o número de classes. Quantas classes eu vou utilizar para poder representar aquele dado? E o outro é aonde começa e aonde termina cada classe de dados, né, chamado intervalo de classes. O número de classes ele define o grau de generalização com o qual a informação será transmitida. E ele é inversamente proporcional ao nível de generalização. Então, o intervalo de classes o intervalo de classes define o limite inferior e superior. A quantidade de classes ou a definição de seus limites, se isso resultar no agrupamento de indivíduos distintos em um único grupo, essa classificação é considerada inadequada. Ou seja, quando eu faço uma classificação e coloco uma coisa que é muito diferente dentro de um grupo, né, eu estou mascarando a informação. Né? Então, por exemplo, vamos pensar no caso da declividade. É como se eu estivesse falando, ó, plano. Plano é o que vai de 0 até 100% de declividade. Repare que eu estou colocando, os valores de declividade variam de 0 até infinito quando a gente fala de porcentagens. Né? Então, mas acontece que eu sei que 100% de declividade já é uma coisa muito inclinada, então não é conveniente que eu faça a discretização da declividade começando em 0 e indo até 100. Eu estou colocando dentro dessa primeira classe coisas que não correspondem ao plano, são coisas muito distintas. Né? Então, a inadequação parte disso. Para que a gente possa definir o número de classes, existem propostas. Né? Então, a formação de classes ela pode ser feita tanto para dados de superfície contínua quanto discreta, e via de regras, quanto maior o número de classes, mais detalhado o conjunto de dados. Né? A quantidade máxima de classes a ser utilizada está relacionada a diferentes fatores, como o objetivo, se eu quero mostrar coisas mais diferentes em grupos menores, ou se eu quero generalizar mais, ou seja, colocar todo mundo mais dentro de grupos menores, a quantidade menor de grupos, mais com umas coisas mais misturadas ali dentro. Né? A quantidade mínima de classes, portanto, é aquela que evita agrupamento de indivíduos distintos numa mesma classe. Esse é o ideal. Teoricamente é isso. Quanto? Eu preciso de 3 classes, eu preciso de 5 classes, 7 classes. Então, o importante é que eu consiga separar bem esses dados dentro dessas classes. Esse é o ideal. Alguns autores propõem uma quantidade de X de classes. Né? Então, aqui tem algumas propostas aqui. Né? Usar 3, 5 classes, 7 classes. Né? Alguns outros autores sugerem até 20 classes, né, como forma de discretizar dados. Então veja que não há uma regra de quantas classes eu devo utilizar. Né? 5, 7, não tem uma regra clara para isso. Normalmente a gente trabalha, eu vou mostrar daqui a pouco, com um número ímpar e alguma coisa entre 5 e 7 classes. Né? Mas vai depender também da finalidade. Bom, no processo de produção de um mapa, ou mesmo de um gráfico, quem está fazendo esse material gráfico, ele deve ter em mente que a quantidade de classes decorre essencialmente do grau de similaridade dos dados. Então aqui, veja, se eu estivesse observando aqui os meus dados e os valores, quantas classes eu deveria utilizar para poder fazer a representação gráfica desses dados? Então eu olho para cá e vejo que tem um conjunto de dados parecidos, aqui, com valores bem altos, um conjunto de dados parecido aqui, com valores médios, e um conjunto de dados aqui, de 2 dados, com valores muito baixos. Repare que normalmente, naturalmente, a gente já visualiza que existem 3 grupos. Então, nesse caso, 3 classes. Seria suficiente para poder discretizar os dados. Se eu criasse uma quarta classe, ela provavelmente teria que cortar esse conjunto de dados aqui, que é muito parecido, em grupos diferentes, ou esse daqui, o que não seria pertinente. Então, essencialmente, é o conjunto de dados que me diz quantas classes a gente vai utilizar e aonde que a gente vai cortar os valores limítrofes de onde começa e onde termina cada classe. Né? Aqui de 25 até 35, né? Aqui de 5 até 15 e assim sucessivamente. Tá?
Mas acontece que às vezes a gente trabalha com um número maior de classes, né? Então é importante observar isso, essa forma de distribuição dos dados, é importante ter em mente, mas às vezes a gente acaba trabalhando com 5 classes, 7 classes, né, para detalhar mais o fenômeno. Existem propostas também pré-definidas, né, para poder definir esse NC ou número de classes, né? E às vezes não é tão fácil assim a gente encontrar esse número de classes, né? Então, aqui um exemplo de um conjunto de dados, onde né, ao contrário do outro lá, né, quantas classes eu devo utilizar aqui? Estou vendo que esses dois dados aqui estão são mais ou menos parecidos, mas eu não sei onde que eu corto aqui e quantas classes eu devo utilizar, né? Aqui algumas propostas para você definir o NC, né, algumas fórmulas aí, e talvez a mais conhecida delas, né? Não, essa não é a mais conhecida, peço desculpas. A primeira, então, delas, né, é proposta aqui pelo Duarte, pelo Paulo Araújo Duarte, em que você pega a amplitude dos teus dados e divide aqui pelo N, que é o número de dados, né? Então, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor, dividido pelo N, que é a quantidade de dados. Essa é uma fórmula que não é muito utilizada para os dados espaciais, né? Talvez na química, talvez em outros setores, né, tem uma certa utilidade, apesar desse livro do Paulo é um livro de cartografia, mas não é uma técnica muito usual e nem muito útil. Se a gente pegar a amplitude dos dados aqui da população de Curitiba, né, e dividir entre Curitiba, desculpa, o Paraná, né, maior população menos a menor população e dividir pelos 399, eu vou ter aí 200 classes, né, o que não é recomendado. Bom, a segunda também conhecida, e essa sim é mais conhecida de todas as fórmulas, né, é do Sturges. Os estatísticos citam bastante, vocês vão encontrar isso em vários livros, da área da ecologia, da biologia, da geografia, Sturges. O Sturges, então, propõe que o número de classes ele deriva dessa fórmula que aqui está, 1 mais 3,3 vezes o log de n. Aqui é a quantidade de dados que eu tenho. Então, se eu tenho 399 municípios, né, então quantas classes eu devo ter para o Paraná, né? Então, aqui no caso do Paraná, eu teria ali o 399 municípios, né? Então, eu vou fazer um mapa aqui, eu tenho igual o log normal, né, o log natural aqui, né, de isso aqui, né, na base 10, né, que é o log natural aqui. Então, só que não é isso aqui, é 1, é 1 mais, né, tá, 1 mais 3,3 vezes isso. Então, aqui seria 1 mais 3,3 vezes o log de n ali, né. Então, eu teria que ter aqui 9,58 classes para o mapa de população do Paraná. Então, eu poderia optar entre 9 classes ou 10 classes. Mas esse processo também, esse procedimento, veja, ele faz sentido até um certo momento, né? Nem sempre ele é aplicável. Outra fórmula também é o quíntuplo do log de n, né? Semelhante aqui ao de Sturges, né? A justificativa para esses dados aqui é você não ter uma quantidade muito pequena de classes, nem ter uma quantidade muito grande de classes, né? Partindo aqui no caso de 3 classes, mínimo, e partindo aqui de 5 classes no mínimo, né? Então, ou seja, você tem uma quantidade de classes que, a princípio, não faz tanto sentido assim, né? Então, veja que o exemplo que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Se a gente fosse fazer aqui, seguindo a fórmula lá do Paulo, Curitiba com 1.700.000 e Jardim Olinda com 1.400, dividido por 399, eu teria 4.387 classes, o que não faz o menor sentido, né? A proposta de Sturges, então, né, muito utilizada, o log de 10 aqui aproxima os valores. Ok? Eu vou abrir o QGIS para poder mostrar isso no QGIS. Muito bem, já carreguei a camada de dados lá do ArcGIS, mas como já deu aqui também 1 hora de vídeo de gravação, né, então eu vou parar esse vídeo, vou fazer um segundo vídeo, especificamente falando sobre o intervalo de classes e mostrando essas outras funções aqui diretamente no QGIS. Então, eu falo sobre o intervalo e mostro também
como visualizar isso com aquele conjunto de dados que eu já disponibilizei para vocês, ok? Então, por esse vídeo aqui é só, né? E já tem um segundo vídeo na sequência aí. Obrigado a todos, bons estudos, bom dia, boa tarde, boa noite.